Para tirar algumas dúvidas sobre essas medidas protetivas, eu estou ao vivo agora com a Maria Maciel, que está ao lado do juiz, doutor Paulo Zacarias, tá? E o que a gente quer saber, Maria, e também junto aí com o magistrado, com o doutor Zacarias, o juiz, se funciona, como é que funciona esse processo, como é que funciona essas medidas protetivas, se elas são cumpridas, se tem prazo, como é que funciona isso? Porque até então nós temos mais uma vez um caso de uma situação de feminicídio com as medidas protetivas já solicitadas e mesmo assim o agressor conseguiu o objetivo que era tirar a vida, no caso dessa vez da Elizabeth. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Bom, no caso da Elizabeth, ela teve sim essa medida protetiva deferida, foi expedida essa medida, só que não deu tempo de intimar o ex-companheiro dela, que acabou então matando a Elizabeth. Eu vou conversar com o juiz Paulo Zacarias, que vai explicar um pouquinho pra gente como é que funciona, né, esse trâmite, quando é... Boa tarde. Boa tarde. Quando o delegado ou o Ministério Público... Vamos ver se a gente consegue voltar, só um minutinho, acho que nós perdemos o sinal, tá? Para a gente poder, é um assunto muito importante e muito delicado, qualquer corte a gente acaba não tendo a continuidade da informação correta para você que está acompanhando agora. Para você, mulher, que está nesse exato momento, nós conseguimos agora voltar a problemas técnicos, estamos ao vivo, assim que acontece, a nossa internet é uma das piores do mundo, né? Enfim, então vamos lá, Maria Maciel, por favor, novamente. Wilson, eu dizia então que a Elizabeth, né, no caso dela, ela teve a medida protetiva expedida pelo juizado, só que o ex-companheiro dela não chegou a ser intimado, não deu tempo e a gente teve então como resultado esse feminicídio. Aqui do meu lado está o juiz Paulo Zacarias, que é do Juizado da Mulher, para falar um pouquinho, para a gente explicar, né, para a gente poder entender como é que funciona a questão de prazos, o trâmite dessas medidas protetivas. Boa tarde. Boa tarde. Nós temos que lamentar mais um feminicídio em nossa capital, em nosso estado, e o nosso judiciário tem feito uma luta gigantesca para combater esse tipo de violência contra a mulher. No nosso caso aqui no juizado, quando a gente recebe essas representações para concessão de medidas protetivas dos delegados, da Defensoria Pública, do Ministério Público, a gente tem um prazo de 48 horas para concedê-las. Geralmente a gente procura cumprir antes, quando isso é possível, porque às vezes chegam muitos pedidos, são muitos requerimentos, e a gente não tem um prazo para conceder dentro de 48 horas. Mas no caso dela, nós concedemos no dia 19 a medida protetiva, no dia 20 saiu o mandado, foi para uma central de mandados, já que nós não temos o oficial próprio aqui no quadro do juizado, é na central de mandado da capital, que fica no Fórum do Barro Duro. Esse mandado é distribuído de acordo com a região, né, do endereço do destinatário, o agressor e a vítima, e a central estava de posse desse mandado para cumprir. Infelizmente, no período de recesso, essa logística atrapalhou a intimação desse sujeito e ele chegou a cometer, infelizmente, esse feminicídio na nossa capital. Normalmente, quando a gente tem um fluxo normal, né, sem tirar, a gente sabe que o recesso atrapalhou, né, mas normalmente qual é o prazo, né? Quantos dias demora, então, para que aconteça de fato, que o agressor, no caso, seja intimado? Olha, o prazo que nós estabelecemos é de 48 horas. Agora, como são muitos mandados e de muita urgência, porque urgência tem o caso Maria da Penha, tem questão dos médicos, de cirurgia, de compra de remédio, apreensão de menores, enfim. No dia a dia nosso aqui é um dia muito estressante para o juizado, para os servidores, para os oficiais, que pegam muitos mandados e vão em busca dos destinatários. Nesse caso que nós estamos aqui nos referindo, o cidadão residia, ou não sei se ainda reside, mas pelos autos, na Cruz das Almas. A vítima no Jacintinho. Ela, infelizmente, veio a falecer e o cidadão avisou que iria matá-la. Avisou, inclusive, a filha dela, não é? Então, ainda que ele tivesse sido intimado, nós não sabemos se ele iria cumprir, infelizmente, essa medida. Mas o nosso prazo aqui é curto. Tudo aqui é de urgência. 48 horas para concessão e 48 horas para cumprir. Mas, infelizmente, nessa questão do recesso forense, não deu tempo ele ser intimado. Existe uma prioridade, a gente sabe que são inúmeros casos de urgência. Agora, não existe uma prioridade em relação a esses casos de mulheres que são ameaçadas, né? Que poderia acontecer? Existe. A própria lei diz que é prioridade absoluta e a gente procura dar essa prioridade aqui. Agora, como são muitos casos
de prioridades, não só da Maria da Penha, mas como eu já falei, questão dos médicos, de cirurgia, de compra de remédio, aí acumula muitos pedidos e muitos mandados para os oficiais cumprirem. E eles vão cumprir dentro das possibilidades humanas. Nesse caso, houve essa impossibilidade de localizar o sujeito e ele cometeu esse assassinato, esse feminicídio, né, contra a mulher. O senhor falou aí da questão das medidas, né? Que é claro, mesmo sendo cumprida, não existia essa garantia de que ele fosse. Mas normalmente essas medidas, elas trazem um medo para o agressor, né? Esse agressor, ele vai já pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa contra a mulher. Quando ele é intimado, ele faz uma reflexão, não é? E muitos deles, 99%, cumprem as medidas. E são raros os casos que não são cumpridos, porque tem sujeito de má índole que diz que não respeita nada, né? Então, infelizmente, tem esses casos extremos. Mas aqui o prazo é cumprido. O judiciário faz tudo para dar essa celeridade que a lei determina. Infelizmente, no caso da Elizabeth, não deu tempo. Não deu tempo. A gente só tem a lamentar, né, e apresentar nossos pesos à família e dizer que o judiciário vai continuar no combate sistemático a esse tipo de violência contra as mulheres em nossa capital. Muito obrigada, doutor, pelas explicações. Como o juiz falou, doutor Paulo Zacarias, né, essas medidas protetivas, 99% dos casos, elas inibem a ação do agressor, né? Pelo menos colocam um medo ali, ele vai pensar duas vezes antes de atentar contra a vida da vítima, né, da ex-companheira. Mas nesse caso da Elizabeth, o papel, essa intimação sequer chegou às mãos desse agressor e aí ele fez o que fez, acabando com a vida da Elizabeth. E olha, foram muitas ameaças, várias ameaças, não foi à toa que ela fez o boletim de ocorrência, se sentia aí ameaçada com a própria vida, né? Ele dizendo que iria matá-la a todo momento e infelizmente a gente teve esse desfecho. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Ouvimos aí, o doutor Paulo Zacarias é um grande guerreiro, inclusive, e a gente percebe a indignação dele, não só nesse caso, mas em outros mais. Mas eu queria aproveitar que várias vezes eu também ouvi o doutor Paulo Zacarias solicitando também, pedindo que as estruturas, inclusive, do juizado aí das mulheres pudessem ser maior, com mais, por exemplo, mais oficiais de justiça, para que dessem mais celeridade nesses momentos, principalmente na situação de mulheres que estão vulneráveis, que já estão recebendo as ameaças, como no caso da Elizabeth. Eu queria saber do doutor Paulo Zacarias, por favor, Maria, o que poderia ter sido feito, talvez, para poder dar agilidade, se tivéssemos uma estrutura maior de pessoal, por favor. Doutor Paulo, o Wilson Júnior está perguntando o seguinte, né? A gente sabe que do esforço, né, do empenho aqui da equipe para colocar esses processos, essas medidas rapidamente. Agora, uma estrutura melhor. Hoje não se trabalha com a estrutura ideal. Por exemplo, se tivesse aqui um oficial de justiça só para cumprir esses mandados, não ajudaria, não agilizaria o trabalho? Muito. Isso aí já foi, inclusive, solicitado. Nós tínhamos, no passado, oficiais de justiça aqui para cumprir as nossas decisões, só que eram poucos. E eles não tinham como dar conta do serviço. Então, a solução foi mandar os nossos mandados para a central da capital, que lá tem mais oficiais de justiça e lá tem uma distribuição de acordo com a região da capital, né? Então, foi uma maneira de tentar dar celeridade a esses feitos. Mas o ideal, inclusive o CNJ manda criar um juizado com equipe própria de oficiais de justiça. Aqui, por questão de carência de pessoal, nosso tribunal, infelizmente, não pôde ainda colocar um quadro próprio para nós aqui. Inclusive, há uma necessidade de criar mais um juizado na capital, porque um juizado só não dá conta da demanda. O tribunal tem que pensar urgentemente em criar um outro juizado para dividir as atribuições desse juizado com outros juízes, para que a gente possa dar vazão a esses processos e combater cada vez mais a violência doméstica em nossa capital. Muito bem. Muito obrigado, Maria. Precisamos de mais oficiais, de mais gente. Não isso. É só oficial, não. Precisa, inclusive, de gente na secretaria. Perfeito. Servidores, que o quadro é pequeno, nosso. Tudo aqui é feito com muito trabalho, muito empenho, mas de poucos servidores. Muito bem. E oficiais, nós não temos no quadro aqui, no nosso juizado para isso. Muito bem, muito obrigado, doutor Paulo Zacarias. Maria, muito obrigado pela sua participação. E tá aí, eu queria que o doutor Paulo falasse sobre isso, que a gente tem percebido realmente que a vontade é grande, os profissionais fazem o seu trabalho abnegadamente, com muito carinho, com muito brilhantismo, mas nesses casos é preciso que a estrutura seja dada. É importante que casos como esse, casos que cada minuto, cada segundo, tem a ver com a vida da pessoa.
tem a ver com o assassinato das pessoas, com o risco de vida das pessoas. É isso. E é o que o doutor Paulo Zacarias já tinha dito outras vezes, nós precisamos de mais pessoal. Quer dizer, vejam que esse trâmite burocrático, esse tempo que levou, já que não tem o pessoal, a quantidade suficiente para atender essas demandas, principalmente essas, no caso de urgências, que são mulheres ameaçadas de morte pelos seus ex-companheiros ou companheiros, enfim, aí você manda isso para lá, para a Central. A Central já tem 100 bilhões de assuntos também que chegam lá todos os dias. E isso abarrota, o que dá uma dificuldade grande para que seja cumprido esses mandatos, para que essas pessoas sejam, logicamente, sejam intimadas pela polícia, para que comece a perceber assim, opa, a polícia está de olho em mim, eu vou ter que prestar esclarecimento. Já dá uma pausa, pelo menos, nisso. Isso não deu tempo, por conta do efetivo que é insuficiente, como nós vimos aqui, nós ouvimos o doutor Paulo Zacarias falar sobre isso, não é a primeira vez que se toca nesse assunto, de falta de pessoal para resolver o problema. A Elizabeth é mais uma vítima dessa falta de estrutura, de atenção, de mais pessoal para atender essas mulheres que estão em vulnerabilidade de ameaças de morte pelos seus companheiros. É isso, uma pena, mas que a Elizabeth, não é, que infelizmente não volta mais, os nossos sentimentos aos familiares, mas que seja pelo menos essa chama para que as autoridades entendam a necessidade de se dar mais estrutura para atender essas pessoas que precisam, principalmente as mulheres. Fica aqui o recado.